momento de meditação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Olha, nós tivemos aí a Semana Santa, passamos aí por esse momento único, né, gente? Uma vez por ano, em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Sabemos que Ele não está entre os mortos, Ele está entre os que vivem. E o nosso Senhor Jesus, com a sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em fazer com que nós venhamos viver uma vida de grande alegria, de grandes conquistas. Todo o sacrifício de Jesus na cruz, com certeza não foi em vão. Mas também não se resume a bens materiais. As conquistas, quando nós falamos do Senhor Jesus na cruz, o sacrifício dele na cruz, nós não referimos em bens terrenos, gente. Vai muito além. O sacrifício de Jesus é a garantia da nossa salvação. É vida eterna. Estamos falando aqui de uma vida sem fim. Não é de uma vida passageira, não é de uma vida 70, 80 anos no máximo aí. Não. E às vezes com doença, com tantas dores, com tantos sofrimentos. Eu estou falando é viver com Cristo na eternidade, sem choro, sem dor, sem medo, sem doença, sem nada. Simplesmente adorando, simplesmente glorificando a Ele. Não tem nada melhor. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, nós vemos que o Senhor Jesus ele faz uma oração. E essa oração que toca os nossos corações quando nós lemos, e você deveria sim se voltar para o que ele diz. Eu vou pegar alguns versículos, mas você pode marcar na sua casa para você ler com um pouco mais de tempo todo este capítulo 17. Se de repente você está lendo no seu dispositivo, então faça uma marcação, anota para que você não esqueça. Uma parte da oração de Jesus que está aqui, olha, a partir do versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, gente. O Senhor Jesus, ele veio a esta terra, ele veio a este mundo, como ele bem fala, em obediência, num propósito que somente ele poderia trazer-nos. O pecado, ele entrou por um homem. Então esse pecado também deveria ser vencido por um homem. E esse homem teria que ser perfeito. Nascido, vivido em perfeição. E assim foi com Jesus. Jesus, ele cumpriu as leis e fez muito bem feito, né, gente? Jesus, ele viveu de uma forma o qual tudo aquilo que falaram dele não era verdade. O que usaram para a crucificação, as calúnias, as blasfêmias, tudo aquilo que tentaram colocar em Jesus. Na verdade, Jesus ele já sabia de tudo isso que ele iria passar. Mas uma coisa grandiosa aconteceu. Jesus suportou as dores, as torturas, o desprezo, aquele momento de separação com o Pai, tudo porque ele pensou em mim, pensou em você, pensou em nós. Seres humanos falhos, pecadores,
que ele sabia na verdade que tipo de índole nós temos e teríamos. Jesus sabia que ele ia morrer por pessoas que não acreditavam nele, por pessoas que estavam ali dizendo, gritando, crucifica-o, crucifica-o. Pessoas ali no meio da multidão que Jesus havia curado, pessoas que Jesus havia libertado, pessoas que Jesus havia feito algum tipo de maravilha. Mas ainda assim, a pessoa estava lá embaixo, dizendo crucifica. Jesus, ele fala aqui para Deus, olha, eu ainda estou no mundo, eu vou para ti ainda. Mas tem pessoas que ficarão aqui, que eu peço que o Senhor os livre do mal. Jesus tinha noção da maldade que já reinava no mundo. Jesus, ele tinha essa noção de que aqueles seus seguidores, os seus discípulos, sofreriam sim represálias por causa do seu nome, porque testemunhariam tudo aquilo que Jesus já havia feito. Jesus sabia que nem todos poderiam suportar. Mas sabe quando a gente aposta tudo? É pegar ou largar? É desse jeito. Jesus falou, mas eu preciso. Naquele momento em que o ladrão fala, um dos ladrões fala a Jesus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós também. Naquele momento, naquela situação e ainda assim agindo com incredulidade e também com zombaria. O outro, por sua vez, fala, rapaz, tu não sabe o que fala. Nós estamos na mesma situação, só que nós merecemos. Nós estamos para ter o mesmo fim, só que nós fizemos por onde está aqui pagando. Esse, nenhum crime cometeu. A diferença de duas pessoas que estavam ao lado de Jesus nos seus últimos momentos de vida. Um que aproveitou a oportunidade e escarneceu e zombou e fez piadinha. E outro que aproveitou a oportunidade de se arrepender e dizer para o Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No mundo há esses dois tipos de pessoas. Todos os dois tipos de pessoas têm a mesma oportunidade. Ouve a palavra de Deus, tem chance de ser perdoado por Ele, de levar uma vida digna através dele, de ter a sua vida restaurada, a sua história refeita através do poder de Deus. Só que um continua com o mesmo pensamento, com o mesmo espírito ruim e simplesmente é orgulhoso, é soberbo, é incrédulo e não dá chance para Jesus agir. E outro, por sua vez, reconhece o seu erro e diz, lembra-te de mim. Eu mereço estar aqui porque eu errei, mas eu sei que o Senhor não. Eu sei que o Senhor está aí por minha causa, por meus pecados. Se naquele momento Jesus quisesse descer da cruz, ele desceria, gente. Desceria voando, desceria carregado pelos anjos. Mas ele sabia que se ele descesse da cruz, se ele negasse aquele sacrifício, nós todos estaríamos com o pé no inferno. Nós todos viveríamos sem o direito à salvação. E tudo que Jesus fez foi para nos salvar. A oportunidade é dada para todos. Vai de cada um aproveitar essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de,
amar Jesus, de servir Jesus, de recebê-lo como meu Senhor e Salvador. E eu decidi. E eu estou aqui hoje. Outros na minha época tiveram a mesma oportunidade. Por onde andam? Não sei. Porque eu tenho que cuidar de mim, da minha vida, do meu coração, da minha mente, da minha alma. A palavra de Deus diz que aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Então eu preciso cuidar para que os princípios do Senhor estejam aqui dentro de mim. Para que o temor do Senhor estejam aqui dentro da minha vida. E assim, aproveitar dia após dia a oportunidade que eu tenho de servir ao meu Senhor. Mas e você? Você tem aproveitado a oportunidade que Deus tem te dado? Todos os dias ao amanhecer, você lembra que você só respira, que você só está vivo porque Jesus te deu a vida? Você pode dizer, olha, eu tenho meu carro, minha casa, meu trabalho, porque eu estudo, é meu esforço, sempre me dediquei uma vida inteira. Tá, aí é você. Mas e a vida? Quem te deu? Porque sem vida, não tem como conquistar nada. Sem saúde, não tem como trabalhar. Sem o fôlego de vida, não tem como existir. Então ele é o principal. Quem tem te favorecido? Pense nisso. Deus, sem mim, sem você, sempre será Deus. E nós, sem esse Deus, seremos o quê? É Ele quem tem nos dado a vida, é Ele quem tem nos dado a oportunidade. Não joga fora, não despreza. Não ouve blá 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 de ninguém. Quer conhecer a Deus? Procura nas Escrituras Sagradas. Procura aqui, gente. Enquanto você viver de informação, o que o fulano diz, o que fulano pensa, você nunca terá vida própria, você nunca terá um conceito próprio. Você vai sempre andar na cabeça dos outros, como piolho. E eu tenho certeza que você não quer ser piolho, esse serzinho bem nojento, por sinal. Então tenha cabeça, tenha inteligência. Leia a Bíblia. Se informe nela e se forme através dela. Forme o seu caráter aqui dentro. Forme a sua personalidade cristã aqui dentro. Pare de viver de informações. Pare de viver de julgamentos, de críticas infundáveis. Quantos que criticam quem leva uma vida com Deus, mas sem saber do que realmente estão falando? Se você ler todo esse capítulo, o qual eu lhe falo, tem uma parte em que Jesus fala, olha, eu peço pelos meus, por aquele que o Senhor me deu. Eu não peço pelo mundo, eu não rogo pelo mundo. O que Jesus quer dizer com essas palavras, gente? Jesus entende que o mundo inteiro, que a humanidade inteira, ele vai separar alguns que realmente creem nele. Ah, pastor, isso não é certo, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas para amar. Ele ama o honesto e o desonesto, o caloteiro e o bom pagador. Ele ama o que mora na rua, o que tem casa simples ou o que mora numa mansão. Ele ama o pobre, ele ama o rico, ele ama o alcoólatra, ele ama a prostituta. Ele ama a todos. Mas a presença dele, ele não dá a todos, gente. A presença dele, ele dá aos escolhidos. Aqueles que ele conhece, os que procuram viver em santidade. Entenda isso, saiba disso. Ele diz, eu não rogo pelo mundo, eu não rogo por todos. Isso é a oração de Jesus com o Pai. Eu rogo por aquele que o Senhor me deu, para os meus filhos, olha aí.
Senhor Jesus orando por aqueles que eram dele, ele sabia que era dele. Pertencia a ele, aqueles que são obedientes, aqueles que são submissos a ele, aqueles que entendem a sua vontade, que vivem a verdade dele. Não se perca nessa ilusão em que todo mundo é filho de Deus, em que todo mundo vai ser salvo, o céu é para todos. Mentira, mentira. Há um reino celestial, mas são para os escolhidos, para os salvos. E amanhã eu vou falar a diferença entre aquele que tem Jesus como seu Salvador e aqueles que têm Jesus como seu Senhor. Você está salvo em Cristo e Ele é o seu Senhor, ou você só quer a salvação? Amanhã, 14h, eu espero por você aqui, ó, nesse mesmo canal. Não esquece, não perde, põe aí um alarme, não perca o programa de amanhã. Mas pense nisso. Jesus fala com o Pai, pedindo a Ele para os santificar aqueles que vão ficar aqui. Ele pede também que o Senhor, que Deus livre esses cristãos que aqui irão ficar, para livrar do mal. Jesus sabia que a maldade do mundo vai sempre contra o cristão, contra aqueles que servem a Ele. Fica firme, não desista, não olhe para trás. Um forte abraço, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.